povo que curte videogame, hashtag seus cyberpunqueiros. Bem-vindos ao Gamepad, o programa que toda semana te conta o Paranauê, pra você manjar mais dos Paranauês. E a gente vai continuar falando de Cyberpunk, porque muitas pessoas pediram, todos vocês pediram. E eu tenho uma cola, todas as pessoas que pediram foram Diego Lima, Guilherme Abreu, Ricky, Reni, Douglas Medeiros, Marcelo Júnior, Arian Michael. Esse vai para vocês, para todo mundo que gosta de Cyberpunk. A gente estava falando de todos os subgêneros que surgiram com Cyberpunk, porque são muitos e são lindos. E um deles que eu gosto muito é esse, Dungeon Punk. Dungeon Punk, cara, é quando você tem um mundo que a gente já comentou, high-low, high technology, low way of life, ou saiu, e a diferença é que o avanço tecnológico não aconteceu por nada do que a gente conheça do nosso mundo natural. Aconteceu por conta de magia. Pensa num rádio que, em vez de funcionar com qualquer outra coisa, funciona com magia. Pensa numa história onde uma mega corporação está tentando vender um local mágico. Pensa numa história onde elfos são pessoas que vivem em guetos e eles são magos e ninguém gosta deles porque eles são magos e você vai lutar contra isso. Tudo isso é Dungeon Punk. Por exemplo, no RPG Arcanum, tem os orcs que são discriminados porque eles são uma classe social mais baixa. Isso não é bonito e não é legal. E em Castlevania The Lords of Shadow, a magia é tratada como uma commodity e várias pessoas vão utilizá-las, inclusive uma mega corporação chamada Biochimec e a Brotherhood of Light. Em Lost Odyssey, o RPG, toda a magia ou a energia mágica é considerada como se fosse um combustível. Então ela pode ser usada para muita coisa e ela pode ser trocada por muita coisa. Próximo tipo é Biopunk. Biopunk, cara, é quando a gente começou a fazer, obviamente por biologia, então biotecnologia ou engenharia genética, e isso mudou o mundo. Você lembra daquele filme Gattaca? É isso. Então, todas as relações sociais são alteradas por conta do uso de genética. É claro que a gente já tratou de Bioshock no Gamepad passado, mas também pode ser visto em Bioshock, por exemplo, mas também pode ser visto em outros games nada a ver com Cyberpunk, mas que tem elementos, como Resident Evil. No caso de Resident Evil, a Umbrella, que é uma mega corporação, vai tentar ali fazer uns negócios que não devia, ou que pra ela, no caso dela, devia, né, porque ela acha, e cria zumbis. Então toda a ordem social é mudada por conta desse experimento biológico. Todos os poderes de Prototype vêm por conta de mudanças biológicas, inclusive os Soldiers de Final Fantasy, lembra deles? O Cloud vai lá e ele quer falar com o Sephiroth, daí ele vê com o que ele é e tal. Então, isso também entraria nisso. E tem todo aquele processo louco do Quake 4 de Stroganofication. Também seria Biopunk. Eu sei que é Strogification, tá? Mas a piada foi boa. Ou não tem problema, mas foi uma piada que eu fiz. Em Ocean Punk, de novo, né, a gente já te dá tipo uma dica no nome. Oceanos são mundos em que tudo é dominado por água. E ele também pode ser chamado de Pirate Punk por conta disso. Então você tem piratas que usam tecnologias avançadas para dominar o mundo. Ou então para lutar contra megacorporações. Se você já assistiu One Piece ou aquele filme Waterworld, lembra dele? Essa foi do fundo do baú. É Ocean Punk. É claro que existe alguma mistura de temas que você vê mais na fantasia, como sereias ou como monstros do mar, mas a verdade é que trata-se de um mundo de ficção científica, porque algo aconteceu ou algo muito próximo à nossa realidade aconteceu para que o mundo ficasse cheio de água. Tem alguns exemplos disso em videogame, em Zelda, por exemplo, Wind Waker ou Phantom Hourglass. Você também vai ver isso em Mega Man Legends, que tem um mundo todo inundado. São geralmente games que vão tratar de piratas. Inclusive Assassin's Creed 4, Black Flag, também vai ter um pouquinho de inspiração aí em Ocean Punk. Sério, pega essa, que é legal, eu gostei. Stone Punk. Pensa em Flintstones. Tá mentalizando? Legal, agora pensa nele sério. Imagina que a tecnologia avançou por conta de, sei lá, bambu. Então você tem uma civilização que parece futurista ou contemporânea no mundo primitivo. A gente não tem muitos exemplos disso em videogame. O que a gente tem é muito mais influências possíveis, como Far Cry Primal, como Trog, Joey Mac. Inclusive, esses jogos super antigos são muito mais divertidos, engraçados que realmente Cyberpunk. Mas fica aí a influência meio mostrada.
Gothic Punk ou Urban Fantasy acontece, claro, quando você adiciona um pouco de gótico ao punk. Mas, além disso, uma das características mais primordiais desse subgênero é quando o sobrenatural é que toma conta do mundo. E os humanos, como nós todos, são apenas gado, não manjam nada, inocente, Jon Snow, sabe nada. E a gente vive, na verdade, à mercê desses seres sobrenaturais. Esse termo foi cunhado por conta do RPG O Vampiro à Máscara, que eu gostava bastante, eu jogava quando eu era menor. E, obviamente, os games que vieram deles, tipo Bloodline, também vão calcar o gênero de goth punk, gothic punk. Mas antes que você pense que sejam só vampiros, outras coisas como Hellboy ou Constantine hoje são tratadas também como gothic punk, apesar do termo ter sido cunhado depois. Também são locais onde o sobrenatural reina e os humanos meio que não sabem do que está acontecendo. Tem um jogo chamado Blood 2, que vai tratar disso. Apesar de ter menos exemplos aí em videogame, tem um jogo chamado Dark Watch, que vai misturar steampunk com gothic punk. E tem também um exemplo mais claro, que é o reboot de Devil May Cry. Todo Devil May Cry já era gótico e já era sobrenatural. Mas com o reboot e a atitude nova do Dante, um pouco mais punk, ele começa a entrar no mundo do gothic punk. Myth punk. Quando contos de fada ou folclore vão ser colocados em um mundo pós-moderno, com um pouco de influência do barroco. E isso significa o seguinte: você pega coisas que são muito antigas, você coloca no presente ou no futuro, e é claro que o fato deles serem no passado acaba escoando de alguma forma para o seu conto. Tolkien falou de uma coisa chamada mitopeia, que é a criação de uma mitologia de verdade. Então ela tem que ser super detalhada, tem que saber toda a geografia, como todo mundo vive, se reproduz, o que eles comem. E mitopeia tem muito a ver com myth punk, porém você tem que ter a parcela punk, que é a parcela do anti-herói, as coisas borradas, high-low, sacou? Exemplos disso estão muito mais na literatura. O Neil Gaiman com Anansi Boys e o Alan Moore com Prometheia, se você não leu Prometheia, leia. Eles são exatamente o que é myth punk. Nos videogames, eu acho que a saga Xenogears, Xenosaga, Xenochronicles, vai mostrar mais ou menos o que isso significa. Atom Punk. Atom Punk. Essa é muito legal, porque ela trata de um mundo retrofuturista. O que isso significa? Significa o seguinte: lá na década de 1950, 1960, quando a bomba atômica estava sendo feita, jogada por aí e tal, a galera imaginava um futuro possível a partir disso. Então é esse futuro que a gente está dizendo, do futuro que aconteceu realmente uma distopia atômica. Então tem jetpack, tem, sei lá, naves espaciais que parecem terem vindo da década de 50, mas na verdade o negócio se passa no futuro. Então é uma mistureba muito louca. E com certeza isso calcou toda a experiência de Fallout. Fallout é exatamente isso, como seria o mundo se tivesse acontecido aí toda a guerra nuclear da década de 1950. Além disso, você pode ter PCs muito loucos que calculam tudo, você pode ter mudanças, e você pode, inclusive, ter influências que você nem imaginaria. Os Covenant de Halo, se você pensar na história de Halo, eles seriam Atom Punk, porque eles foram criados por uma civilização muito antiga e eles estavam pensando no futuro a partir daquilo, que não necessariamente é o futuro que vai existir em Halo. Apocalipse, um dos melhores nomes já feitos em todos os tempos. Apocalipse acontece de duas formas. A primeira é quando grupos de punks muito loucos se proliferam e destroem a sociedade. E daí você tem uma distopia por conta deles. O outro jeito é quando a distopia já acontece, o mundo já explode, e daí a gente vira tribos de punks muito loucos, arruaceiros, certo? Pra você entender, tem dois filmes que são incríveis. O primeiro é Mad Max, que eu acho que deixa isso bem claro, e o segundo é Akira, que a gente também já falou no Gamepedia passado. E eu acho que o gênero foi melhor representado nos beat 'em ups da década de 1990, onde todos eram punks, ou tinham pequenos grupos, e você tinha criminosos, chefões que mandavam em tudo. Então, Streets of Rage, Double Dragon e um monte de outros deles eram exatamente o que a gente considera apocalipse. Mas faz muito tempo, né? Tá na hora da indústria de videogame voltar a fazer algo assim. Como dica da nossa semana, tem um site chamado TV Tropes, que é muito legal, e ele tem
Ele te explica como escrever a sua própria ficção cyberpunk. E eu acho que você podia ir lá dar uma olhada, porque depois de você ver todos esses subgêneros, eu tenho certeza que você ficou apaixonado por um ou mais de um e com vontade de escrever o seu. Então é isso, semana que vem eu volto com mais Paranauês completamente malucos. Um beijo e até lá!